Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. E hoje nós iremos relembrar um pouquinho que nós estudamos na aula passada, vocês lembram? Isso mesmo, sobre energia. Vocês aprenderam bastante tipos de usinas, hidrelétrica, como funcionam as correntes elétricas, corrente alternada, isso mesmo, E também perceberam como acontece o circuito elétrico dentro da nossa casa, Então, circuito aberto, quando se interrompe a passagem dos elétrons, e circuito fechado, quando os elétrons ali estão, circulando livremente, como se estivesse numa pista de corrida. E hoje, para nós continuarmos a nossa aula, eu quero que vocês lá peguem o caderninho de vocês e façam o quê? O registro das evidências. Isso mesmo, faz parte do nosso processo de investigação e serve também para a gente estudar para a nossa prova, para lembrar o que nós estudamos. Então, ali vocês vão colocar o que? A data, o dia, o mês e o ano. Vão colocar também o componente curricular, Ciências da Natureza. Vão escrever logo embaixo. Unidade 9, Sistema Escritor. Isso mesmo, então vocês vão preencher bem bonitinho esses dados lá no caderninho de vocês, para iniciar o processo da coleta de evidências, para vocês terem um processo de investigação, para lembrar da aula do Sistema Escritor, E colocar todos os detalhes dessa aula, do que a professora está falando durante a aula. E até suas dúvidas para vocês perguntarem para a sua professora, isso mesmo, E agora, vamos para o nosso objetivo. Leia junto com a professora. Conhecer o corpo como sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas, sistema e escritor, tá? Nossa, esse objetivo ali, Falando do sistema escritor, me lembro do sistema urinário, Até vou tomar um gole d'água, Vou tomar aqui, porque estou lembrando do objetivo. Como é bom a água, Até no frio a gente precisa tomar para hidratar, Bastante o nosso corpo. E agora que eu estava tomando a minha água, Olhei no nosso objetivo e pensei assim: como que a água passa pelo meu corpo? Como ela chega até ali o sistema urinário? Então, será que vocês podem me ajudar? Isso, qual o caminho que a água faz pelo nosso corpo? Você parou para pensar? Que caminho que ela faz? Quais sistemas que ela passa? Vocês sabem a resposta? Ah, sabem. Então, vamos tentar aqui agora, verificar qual seria, esse caminho. Opa, sistema digestório, sistema integrado, Isso mesmo, a água que eu acabei de tomar, ela passou agora, no primeiro momento, pelo sistema digestório. Então, o sistema excretor, o sistema urinário, vai também começar pela boca. Então, agora nós iremos para a bancada para aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Então, aqui, a gente viu que a água também, o caminho que ela faz, ela começa pela boca, que faz parte do nosso sistema digestório. Daí ela vai o quê? Faringe, laringe, Vai passando pelo esôfago, vai chegar aonde? Vai chegar aqui, no nosso estômago, tá? Então, aqui que ela vai chegar, tá? E depois que ela chegou aqui, aonde que ela vai? Ela vai para o intestino. Do intestino, essa água vai subir, tá? E ela vai para outro sistema, o cardiovascular, que ela vai chegar até o coração. Do coração, essa água vai para outro sistema do nosso corpo, Que ali ela vai para o pulmão, Então, ela vai fazer parte ali, ela passa pelo sistema também respiratório. E daí, ela volta para o coração. Daí, quando ela volta para o coração, ela vai lá para o sistema urinário. Então, aqui a professora vai tirar, tentar tirar partes dele, tá? Para vocês verem onde fica, tá? Então, eu vou desmontar aqui o meu boneco, que esse aqui é o filho da Lica, o Lico. Então, ele vai me auxiliar nessa aula de hoje. Então, eu tô tirando aqui para vocês, eu vou tirar aqui o sistema digestório,
Então agora a professora já vai tirar. Opa, consegui tirar, né? Então aqui nós vamos, ele vai vindo aí pro sistema urinário. Então aqui, ó, né? Para os nossos rins. Então, até chegar aqui, a gente já viu quantos sistemas integrados, né? A água passou, a água que a professora tomou também, ingeriu, né? Por onde ela passou, né? Então agora nós vamos voltar lá para os nossos slides. Vamos lá? Então agora a gente viu ali, né, no nosso ajudante do dia, né, o líquido, né, por onde passa toda a água que eu tomei, né, essa quantidade de água, né. Então vocês viram que tem vários sistemas integrados. E, né, agora nós iremos aonde? Nós iremos para a nossa pergunta norteadora. Como a água do nosso corpo é eliminada? Tá? Você sabe como é eliminada? Né? Então pensa ali, pergunte com quem está com você. E agora, né, para essa aula nós temos as hipóteses dos nossos alunos, né? Da Camila, da Sofia, do Matheus, do Natan, do Lohan e do Michel. Então vamos ver as hipóteses deles para auxiliar nessa aula? Michel, eu estudo na Escola Senador Flávio Carvalho Guimarães, eu sou aluna da professora Jennifer. E a água do nosso corpo é eliminada pelo suor, urina e fezes. Meu nome é Camila, estudo na Escola Flávio Carvalho Guimarães. Eu sou aluna da professora Jennifer. Vim responder a pergunta como a água é eliminada do nosso corpo. A eliminação da água acontece pelo suor, fezes e urina. Eu sou aluna da Escola Flávio Carvalho Guimarães, eu sou aluna da professora Jennifer. Vim responder a pergunta como que a água do nosso corpo é eliminada. Os rins integram o conjunto pelos órgãos responsáveis pelo equilíbrio. Meu nome é Lohan, estudo na Escola Flávio, sou aluna da professora Jennifer e estou aqui para responder a pergunta como a água é eliminada pelo nosso corpo. A água é eliminada pelo nosso corpo a partir de fezes, suor e urina. Oi, meu nome é Sofia, estudo na Escola Senador Flávio Carvalho Guimarães, com a professora Jennifer. E vim responder a pergunta como a água é eliminada pelo nosso corpo. Bom, a água é eliminada pelas fezes, pelo choro e pela urina. Eu me chamo Matheus e eu vim responder a pergunta como a água sai do nosso corpo. Eu estudo na Escola Flávio e a minha professora é Jennifer. A água sai pelo órgão bexiga. Então aqui, né, nós vimos as hipóteses deles. Opa, tem dois bonequinhos. Nossa, o que será que eles estão fazendo assim tremendinho, vocês sabem? Isso mesmo, eles estão querendo eliminar as substâncias tóxicas, o excesso de água do organismo e as secreções que foram filtradas pelos rins. Nossa, quanta coisa! Claro que o local adequado é o banheiro, né? Então eles estão querendo ir ao banheiro, isso mesmo. Então agora, né, por que eles vão ao banheiro, né? Porque tomaram a água, né? Ajudou lá para manter o equilíbrio químico no nosso corpo, né? Porque essa é a função do sistema excretor urinário, não é? Então eles agora estão com vontade de ir ao banheiro. E relembrando um pouquinho, né, do nosso sistema excretor urinário, nós temos o que compõe ele. Nós temos dois rins, né? O rim direito e o rim esquerdo, isso mesmo. Nós temos dois tubos, né? Que são os tubos musculares, que são os ureteres, né? Uréter, né? Então são esses dois tubos. Nós temos também uma bolsa muscular que é a bexiga, né? Uma bolsa, né, que a gente vai ter ali, que vai ficar armazenado a urina, né, até o momento que vai dar vontade de a gente ir ao banheiro, que é o momento da micção. E essa urina, quando ela vai percorrer para chegar até o duto final ali, né, ela vai percorrer pela uretra, né, que é um canal ali que a gente tem, aonde é o canal final ali que a urina vai percorrer até ela ser eliminada do nosso organismo, né? Nas mulheres ele é um pouquinho mais curto e nos homens ele é um pouquinho mais longo. Mas vamos voltar lá para o nosso boneco para a gente pensar um pouquinho, né, nosso boneco anatômico, sobre o sistema excretor urinário. Vamos lá? Então aqui nós temos os dois rins, né, o direito e o esquerdo, né, que vocês podem observar, né. Desses rins eles vão servir para filtrar o sangue, né, que vem, né, não é só a água, né, mas sim o sangue. Então ele vai filtrar, o que é bom vai retornar para o organismo, que, né, é assim, tóxico, está em excesso, vai ser eliminado, né. E aqui, né,
dentro dos rins tem milhares de néfrons que são, né, muito pequenos, que vão fazer esse processo de filtração. Daí o que vai ser eliminado, né? Então qual que é o caminho que ele vai? Ele vai daí pelos ureteres, né, que são os canais, até chegar aqui na bexiga, né? Aqui a bexiga vai ficar armazenado, né, os líquidos até o momento da micção, que é o momento que ali, né, que vai passar, muita micção é quando vai passar pela uretra e vai para o produto final, tá? Então esse é o caminho. Então, para a gente fixar melhor, nós vamos ver um pouquinho melhor como é esse processo de filtração pelos néfrons, tá? Então a professora vai mudar o boneco, né, anatômico para um boneco representativo. Vamos lá? Então, o sangue, né, ele vai ser conduzido pelos vasos sanguíneos e vai chegar até os rins, tá? Então, o rim direito e o rim esquerdo. Então, aqui a professora colocou os algodãozinhos para mostrar, né, o processo de filtração, né, que é os néfrons. Então, aqui eu vou colocar, ó, um pouquinho de água, né, como se fosse o sangue, né, que foi junto com outras substâncias em cada um desses rins. E ele vai iniciar o processo de filtração. Então, olha aqui, ó, a cor, né, ele vai modificar um pouquinho. E daí, né, ele vai percorrer os canais, né, os uréteres, vai chegar na bexiga, olha aqui na bexiga, né, ela vai acumulando, né, ela vai fazendo tipo uma espécie de reservatório, não é? Então aqui, ó, tá filtrando. E daí quando ela fica naquela vontade que nós temos de excretar aquilo que está a micção, né, que está o excesso de substâncias ou aquilo que é tóxico, né, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar a eliminar, né, o que é o momento da micção, que vai passar pelo canalzinho que é a uretra. Olha que interessante, ó. Então aqui, ó, tá sendo esse processo que acontece de filtração. Viram? Então aqui tá em bastante, né, e está filtrando, né, ó, filtrou, né, aqui bem certinho, né. Aqui o sangue foi filtrado, né? O que é bom retorna para o organismo, né? Que vai ser utilizado pelo organismo. E o que é ruim, substâncias tóxicas, vão ser eliminadas. Então esse é o caminho que faz a água pelo nosso corpo, né? Na verdade é a filtração sanguínea, né? Então nós precisamos tomar muita água para que esse processo e todos os sistemas, né, do nosso corpo esteja funcionando direitinho, né? Então vamos lá novamente para o nosso slide. Então, como vocês viram ali, como acontece, né, o processo de filtração do sangue ali nos néfrons, né? Daí como ele vai fazer todo o percurso ali, né, da urina, das substâncias, né, do processo do sistema excretor, né, até chegar à bexiga e como até chegar no momento da micção, né, quando ela é eliminada. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho como acontece esse processo de filtração, né, do sangue ali no sistema urinário, né, ou excretor. Então aqui tem uma pergunta: onde acontece o processo de filtração do sangue antes da urina ser eliminada? Então vamos ali, tá? Aonde acontece? Então ali dentro mesmo que a gente vai ter dos rins, vai ter a cápsula de Bowman, né? Então essa cápsula ou glomerular, né, que também é chamada essa cápsula, é que vai acontecer a filtração do sangue, né? Essa filtração do sangue, ela vai descer e vai vir para essa alça de Henle, né, que é como se fosse um túbulo néfrico, tá? Então ele vai descer para esse túbulo néfrico, vai vir até essa alça e ali, né, o que vai ser bom para o organismo, ele vai ser o que? Reabsorvido novamente, né, pelo sistema cardiovascular. E o que não é bom para o organismo, né, então ele vai ser eliminado, tá? Vocês observem aqui, né, que antes de entrar na cápsula, né, de Bowman, ela vai ter uma entrada, né, do sangue para esse processo de filtrar e depois ele também tem uma saída desse sangue, né, que é no processo de reabsorção. E o que não é bom para o nosso organismo, ele vai ser eliminado pela urina. E aqui o interessante, né, o que a gente pensa que a gente vai eliminar pela urina? Então, as substâncias que estão em excesso, até mesmo, né, substâncias como nutrientes, proteínas que estão em excesso também são eliminadas, porque o nosso corpo tem que estar em equilíbrio, né? O sistema urinário, o sistema excretor, ele vai garantir o equilíbrio químico do nosso organismo para que todas as nossas funções estejam funcionando do nosso organismo aqui, tá bom? Então, ele vai ser eliminado, né, o que está em excesso. E também substâncias tóxicas, como vai ter a ureia. Então, no nosso organismo produz, na urina tem muita ureia, né? E quando ela fica muito retida ali, ela está em excesso, ela pode ser tóxica para o organismo. Então, ela precisa ser eliminada, né? Cloreto de sódio também é eliminado. Então, várias substâncias vão ser eliminadas até o coletor
né, da urina, que é a urina final, né? Então até o momento da micção, né? E quando a gente pensa assim sobre a questão ali, né, da água e tudo mais, né? Qual a quantidade será de água que a nossa bexiga ali, que é a nossa bolsa, né, que vai estar ali, bolsa muscular, né, bexiga, quanto será de água ela consegue aguentar ali? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então agora a professora vai mostrar para vocês na bancada, né, quanto que a bexiga tem de água, né, para vocês aprenderem um pouquinho mais. Vamos lá? Então, para o nosso organismo estar bem hidratado, nós temos que tomar água durante o dia todo, não é? Então, a água é o líquido que vai auxiliar no processo de filtração ali do nosso, né, sistema urinário ou excretor. Então, aqui, né, a nossa bexiga adulta, né, ela consegue ficar até com 800 ml de urina na bexiga, né? Só que a vontade de fazer a micção, né? A vontade de ir ao banheiro já começa quando tem 250 ml ou então 400 ml. Então aqui a professora trouxe, né? Até 400 ml aí a gente consegue ainda segurar. Então olha aqui, ó, né? A professora trouxe a quantidade, lembrando que a quantidade varia muito, né? De indivíduo para indivíduo. Não é todo mundo que tem. Então, esse aqui é um valor aproximado, tá? E como nós precisamos manter e tomar muita água e manter todo o nosso organismo, né, sempre hidratado, né? Nós precisamos tomar quanto de quantidade de água por dia? Então, a professora aqui, né, nessa aqui, a professora trouxe mais 1 litro aqui, ó. 2 litros de água, tá? Então, esses 2 litros de água que nós precisamos tomar por dia. Tá vendo? Olha a quantidade de água, né? Para manter, isso é o mínimo de água que nós precisamos tomar. Então, olha aqui, para manter todo o nosso sistema, né, urinário, o sistema excretor urinário funcionando. Então, viram como é interessante, né? Então, vamos voltar lá para os nossos slides para aprender um pouquinho mais sobre o sistema urinário. E como nós falamos de se hidratar, a professora também vai se hidratar, não é? Porque aqui eu estou trabalhando, né? Minha voz está desgastando um pouquinho, né? E eu preciso hidratar o meu corpo, então vamos lá. E você em casa também pode hidratar o seu corpo. Isso, se você estiver na escola também, né? Fazer caminhada, pode levar uma garrafinha de água também para ir hidratando, né? E auxiliando o sistema urinário. E pensando em tudo isso aqui que nós já aprendemos, né? Vamos um pouquinho mais além, tá? Eu sei que tá um sistema integrado, né? Mas eu também tenho que aprender que o cérebro também manda o comando, né? Então, o cérebro ali, a gente vai ter um hormônio, que é um hormônio chamado ADH, né? Antidiurético, né? Que ele vai mandar um recado pro organismo. Olha que interessante, né? Quando o nosso organismo, né? Ele tá com muita água, excesso de água, esse hormônio, né? Manda, né? O ADH, lá na hipófise, que fica um local lá dentro do cérebro, ele manda um recado e ele vai ficar inibido. Ou seja, é o momento de eliminar a água. Então, vai ter um momento da micção ou até mesmo pelo suor, isso mesmo, tá? E assim, quando nós estamos em um dia bem quente, né? Ali, manda ali o recadinho, o ADH na hipófise, né? Vai ser ativado, né? Ele vai ser um ADH ativo, né? E ele vai falar o seguinte: nossa, tá muito quente, tá tomando pouca água, vamos segurar um pouquinho a água, então vamos poupar. Então, ele também ali na hipófise se ativa, né? Para poupar a água. Então, ele vai reter a água no organismo. Veja como que é o sistema integrado do nosso organismo. E indo um pouquinho mais além, né? Teve uma das hipóteses que me chamou a atenção, né? Eu também resolvi investigar. O que é eliminado pela urina é diferente do que é eliminado pelas fezes, né? Será que é igual o que é eliminado pela urina, o que é eliminado pelas fezes? Então, vamos pensar um pouquinho. Muito bem. Vamos ver se é a mesma conclusão que a da professora. Nas fezes, o corpo elimina os restos de alimento que não foram aproveitados. Na urina são eliminados os resíduos e células e também substâncias que se encontram em excesso no corpo, como ureia e o cloreto de sódio. Então, ali, pelas fezes, né, o sistema digestório vai eliminar o quê? Né? Vai eliminar os alimentos, né? Também vai um pouco de água também. Mas na urina mesmo, que são o quê? Vai ser eliminado as células, né? Os resíduos não as células,
corrigindo, professora Dirce, né? Os resíduos das células, né? E aquilo que está em excesso no nosso organismo. Então, tem diferença na questão também do sistema excretor, né? E agora, continuando um pouquinho a nossa aula, nós vamos ficar atento também com a coloração da nossa urina. Sim, ela é indicativo também que nós podemos ter um alerta ali, né? Então, ali, ó, quando ela está transparente, significa que talvez eu esteja tomando água em excesso. Ela ficou transparente, eu estou tomando muita água. Então, dá uma paradinha ali, né? Tá com excesso de água, ela já dá um alerta. Amarelo palha, claro, tá tudo normal. Então, estamos tranquilinho ali. Amarelo transparente, também está normal. Amarelo escuro, normal, mas precisa beber mais água. Opa, já tá tendo um sinalzinho de alerta. E um amarelo mais, né, com uma cor de mel, significa o quê? Você está desidratado, beba água, seus rins estão sofrendo. Então, todo o processo ali do sistema excretor urinário, né, os rins ali para filtrar o sangue está sofrendo. Então, esse já é um sinal de alerta. E agora, com essa atividade de experiência, eu vou trazer novamente ali o nosso boneco, né, de representação, para que a gente possa estudar um pouquinho mais, né, e ver ali do processo de filtração se teve diferença na cor, né, do processo que estava filtrando e como que foi. Vamos lá? Então aqui, né, novamente o boneco, né, representativo que a professora trouxe para vocês, né, que foi feito pelo meu esposo, que faz parte da minha indústria pedagógica, que eu falo lá porque ele é meu ajudante. E ele também é professor, então ele sempre me auxilia nas minhas aulas e eu auxilio nas aulas dele. Veja que legal, né? Então, assim, a professora, né, pediu para que ele me auxiliasse e fizesse um boneco para mim. E ele fez com todo carinho para mim trazer para vocês aí do outro lado, para me explicar, porque ele também acredita, né, que vocês têm que aprender sempre mais. Então, aqui, né, quando a gente está colocando no boneco, né, aqui os néfrons, a professora já utilizou ele com algodãozinho, né? Eu vou colocar para vocês lembrarem. Então, aqui os rins, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos colocar aqui uma representação de uma água, que é com suco, tá? Então, aqui os néfrons, eles vão, porque ele tá molhado, então ele vai demorar um pouquinho mais. Então, ele vai fazer o processo de filtração. Então, o que é bom para o organismo, né? Ele vai ser o que? Reabsorvido. E o que é ruim, substância em excesso, substância tóxica, como a ureia, se estiver em excesso, ele vai ser eliminado. E ele vai ser armazenado na bexiga. Então, 250 ml fica abaixo, mais ou menos aqui, tá? Que é essa quantidade que a professora trouxe aqui para vocês. Tá nessa representação. Então, 250, né, vai ficar mais ou menos aqui. Então, já tenho vontade de fazer xixi, né, do que ir ao banheiro, né? Então, vai começar o processo de micção da urina. Então, ela vai vir para a uretra. Se tiver 400 ml, então, essa vontade vai ser maior, né? Porque ela está mais cheia. Então, a professora vai colocar aqui um pouquinho mais de água para vocês verem como vai aumentar. Ó, né? Olha aqui, ó, 400 ml, então ele tá um pouquinho, ó, esse tá mais abaixo, esse aqui tá um pouquinho acima, né, que é essa quantidade aqui, ó, 400 ml. E se tiver 800, né, então o nosso rim ali, a nossa bexiga, então é muita vontade, então é, né, aproximadamente até quando que ela pode segurar, então ela não segura tudo isso daí, tá? Então o que vai acontecer? Porque depende muito bem do indivíduo, ó, então ele vai ficar bem cheio. Olha quanto que a professora, né, utilizou. Então, e aqui, né, dessa água que está filtrando, né, olha aqui como ela vai ficando mais clara. Então, aqui a professora vai deixar, né, porque para não molhar a bancada, olha, ela ficou mais clara do que esse processo inicial. Olha o comparativo aqui, ó, o que está na bexiga, né, e o que está e que já foi filtrado. Viram? Então, é esse processo. Então, aqui tá tranquilo, né, tá um amarelinho claro, então, ó, tá com a saúde boa. Vamos continuar agora a nossa aula para aprender um pouquinho sobre isso? Então, a professora vai se hidratar mais um pouquinho para continuar essa aula, porque eu quero que a minha urina fique amarelo palho, claro, ou amarelo transparente, né? Isso, igual a do boneco, isso mesmo, né? E quando ali acontece que às vezes alguma coisa ali, né, dá um probleminha no rim,
né, os néfrons não estão funcionando direito, o que que acontece? A pessoa fica doente, né? Então o sistema urinário também tem algumas doenças, como o cálculo renal, né? Que isso mesmo, as pedras nos rins, é isso mesmo, mais conhecido como pedras nos rins, né? No popular, no senso comum, tá? Então o que que acontece? Então vai formar pequenas pedras mesmo, como se fossem umas pedras, substâncias, né? E elas vão ficar ali no canal aonde é o caminho da urina. Então a pessoa vai ter dificuldade para o quê? Para realizar a sua micção, né? Então ela vai sentir dor, diz que dói bastante, né? E isso tudo, né? Em alguns casos, né, o cálculo renal sai naturalmente, mas em outros casos, desculpa, né? A professora trocou aqui um pouquinho a fala, né? Ele vai precisar de cirurgia, então vai precisar de uma intervenção cirúrgica, né? Então o problema se agravou um pouquinho mais. E outro, né? A professora trouxe ali uma maquininha, né, no slide, que é a hemodiálise. A hemodiálise ali é um tratamento um pouquinho mais difícil, né? E ele é feito quando ali os néfrons não estão fazendo a função deles ali, né, direito, e ele vai ser substituído pela função dos néfrons ali de filtrar o sangue, né? Vai ser substituído por uma máquina. Então tem muitas pessoas que fazem hemodiálise, né? Porque ali o funcionamento da filtração dos rins não está funcionando direito. E daí o que acontece? Uma máquina vai fazer esse processo de filtração dos rins, né? Então é um tratamento um pouquinho mais assim, né? Difícil, um pouquinho mais, né? Agressivo, né? Então ele requer também que a pessoa tenha muito mais cuidados daí também com a sua saúde, né? Vai ter intervenção médica, nesse caso intervenção de uma máquina para fazer o trabalho dos rins. E continuando a nossa aula, né? Como nós aprendemos bastante e vocês aprenderam bastante hoje, vocês têm uma atividade, tá? Que é ligue os conceitos referentes ao sistema excretor, que é também o sistema urinário. Então vocês vão ler a primeira coluna e a segunda coluna, lembrar cada detalhe da nossa aula, cada função ali dos rins, do uréter, ureteres, né, que a gente colocou também, bexiga urinária, né, e a uretra. Então vocês vão pensar um pouquinho e vocês têm 15 minutos para realizar essa atividade.
Aí, realizaram a atividade? Eu tenho certeza que acertaram tudo. Então agora nós iremos o quê? Conferir essa atividade. E essa atividade é um resumo de toda a nossa aula. Então prestem bastante atenção, vamos lá? Os rins, né? Aonde eu vou ligar os rins? Ah, isso mesmo. Filtram o sangue e retiram dele o excesso de água e as substâncias nocivas ao organismo, produzindo a urina. Isso mesmo, né? Os rins, eles têm a função de filtrar o sangue. E o uréter? Ah, muito bem! Conduzem a urina produzida nos rins até a bexiga urinária. Então, é esse o caminho que ele faz, né? Então, são aqueles tubos que vão conduzir a urina. Isso mesmo, até a bexiga urinária. E a bexiga urinária? Ali, ó, armazena certa quantidade de urina antes de ser eliminada. E vocês observaram a quantidade que a professora trouxe, né? Dependendo do indivíduo, né? 250, 400, 800 ml. Isso é um exemplo de indivíduo adulto, de um ser humano adulto. E a uretra? Qual será a resposta? Ah, essa é mais difícil. Ah, com certeza, né? A última, né? Conduz a urina da bexiga urinária ao exterior do corpo, né? Então, é aquele momento que a uretra ela vai conduzir para o momento de micção, que é o momento que nós iremos ao banheiro. E aqui eu quero agradecer a todos os nossos colegas, né, que responderam a seguinte pergunta, né? Deixa eu falar o nome deles primeiro, né? A Camila, a Sofia, o Matheus, o Natan, o Lohan e o Michel, né? Agradecer cada um deles, a professora deles, a escola deles, né? E qual era a pergunta que eles responderam? Como a água do nosso corpo é eliminada? E pensando nessa pergunta, nós chegamos à seguinte conclusão. Leiam com a professora. O sistema excretor urinário é responsável pela filtragem do sangue, retendo as substâncias necessárias para o corpo e eliminando pela urina substâncias que não são necessárias ou que estão em excesso no organismo. Veja que legal, né? Então, o sistema urinário ele é responsável pela filtragem do sangue, né? E as substâncias que são boas, elas são reabsorvidas pelo organismo, né? Que vai trabalhar com ela, isso mesmo, nutrientes e tudo mais, né? Vai ser uma substância um pouquinho mais limpa e o que está em excesso, né? Até nutrientes, né? Em líquido, né? Ureia, que é uma substância tóxica, ela vai ser eliminada pela urina. Então, nós atingimos o nosso objetivo, conhecer o corpo como sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas, sistema excretor, atingimos o nosso objetivo. E fica a dica aí para vocês, né? De beber sempre o quê? Muita água, né? A água tem que ser a nossa companheira para que o nosso sistema excretor urinário esteja funcionando e mantenha todos os outros sistemas funcionando também. Um beijo enorme com cada um de vocês e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Educação Física. Olá pessoal, aqui professor William, Educação Física, professor Cláudio e professor Agenor. O nosso tema de hoje é danças. Vamos falar sobre as danças para os quartos e quintos anos. Você é aluno do quarto e do quinto ano, fique atento. As danças, elas nasceram conosco, elas são primitivas em nós. As danças nasceram com a humanidade, elas vêm, nos fazem rir, nos fazem chorar, elas nos transmitem as emoções. As danças estão vinculadas às pinturas, aos desenhos, aos ritmos, às músicas e tudo que possamos imaginar que nos traduza emoções. Mesmo sem música e sem ritmo, a dança ainda persiste. A dança faz parte do movimento humano. Nós temos nisso a educação física vinculada. As aulas de educação física colocam as danças como uma atividade de movimento. Nós precisamos nos movimentar, é uma necessidade. Hoje nós vamos falar sobre as danças. A dança é uma arte de movimento e expressão do corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral o som de música. É considerada a mais completa das artes.
Envolve elementos artísticos, envolve música, o teatro, a pintura, a escultura, sendo capaz de exprimir tanto mais simples quanto as mais fortes emoções. Mas para que nós saibamos o tamanho disso, nós vamos assistir um vídeo curtinho, um vídeo de 7 minutos. Eu peço a atenção de vocês para esse vídeo, assistam conosco. Esses vídeos são fantásticos, né? Agora que você já assistiu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais destes vídeos que você acabou de ver te passa um sentimento de alegria? E qual desses vídeos te passa um sentimento de tristeza, de uma emoção? Eu tenho certeza que você acertou. E você sabe por que você acertou? Isso acontece porque a dança é uma das primeiras formas de comunicação do ser humano. Isso porque a linguagem gestual existe antes mesmo da linguagem oral. Assim, era por meio dos gestos que o ser humano primitivo se expressava e se relacionava com os outros. Nesse sentido, a dança era uma das atividades fundamentais e era praticada por todos os povos. Existem evidências que mostram a presença da dança em povos que viveram há cerca de 60 mil anos antes de Cristo. Nas sociedades antigas, a dança possuía características lúdicas, mágicas e de rituais. Assim, a dança era utilizada em momentos religiosos, momentos de caça, de pesca, nascimentos e funerais. Ou seja, as danças estavam presentes em todos os grandes momentos daquelas sociedades. Conforme as sociedades foram evoluindo e se desenvolvendo, a dança também passou por diferentes modificações, mas não perdeu sua importância nas sociedades. Assim, entender a história da dança também nos ajuda a entender a própria história do ser humano. No período da Antiguidade, a dança é tratada como uma das 3 artes cênicas, junto com a música e o teatro. Sua utilização nessa sociedade tem um caráter religioso, festivo e cênico. Como você já aprendeu ou ainda vai aprender nas aulas de história, o período da Idade Média ficou marcado pela evolução do cristianismo. Ou seja, nesse período, a religião ganhou muito poder nas sociedades europeias e assim passou a ditar as regras e os costumes da época. Dessa forma, a dança, assim como outras expressões corporais, passou a ser desvalorizada. Aqui, as atividades relacionadas ao corpo perdem espaço, pois são tratadas como pecado. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, temos um movimento que ficou conhecido como Renascimento. O Renascimento foi um importante movimento artístico, cultural e científico, que apresentou uma forma diferente de pensar o mundo e o papel do ser humano nele. A razão, o humanismo e o classicismo são suas ideias-chave. No período do Renascimento, do século XVI e século XVII, a dança volta a ganhar destaque na sociedade, retomando seu status de arte, com manuais, professores especializados e, sobretudo, pessoas que se dedicam a estudá-la. É no período do Renascimento que começam a surgir alguns estilos de dança e que existem até hoje, como por exemplo o balé clássico. Com a evolução das cidades e o desenvolvimento industrial que aconteceram na Idade Moderna, surge no campo da dança
um movimento que buscou romper com os padrões tradicionais das danças clássicas. Esse movimento ficou conhecido como dança moderna. Nesse movimento, observamos uma busca por uma maior liberdade de movimentos e expressividade forte. Um detalhe que sintetiza e nos ajuda a entender essa ruptura é a substituição das sapatilhas pelas apresentações com os pés descalços. Dando continuidade às mudanças implantadas pela dança moderna, surge em meados do século XX o movimento da dança contemporânea, que está cada vez mais presente em nossa sociedade. Diferente dos estilos tradicionais de dança, a dança contemporânea ela não possui uma técnica específica. Ao longo de uma apresentação, podem ser misturadas técnicas de diferentes estilos de dança e até podem ser criadas técnicas únicas do dançarino. E isso deixa a apresentação muito particular, muito individual, muito única. Podemos observar com isso tudo que a dança passou por intensas modificações ao longo de sua história, mas algumas características sempre estiveram presentes em sua prática. A expressão é a motivação essencial da dança, independente do estilo praticado. Além da expressão, observamos que a recreação e o espetáculo também são características inerentes à dança. E claro, o ritmo também é uma das características fundamentais da dança, sejam elas com ou sem acompanhamento musical. Devido a todo esse processo histórico, atualmente existem diversos estilos de dança que podem ser organizados de variadas formas, como por exemplo, dança folclórica, dança cênica, dança de salão, dança cerimonial, danças religiosas e muito mais. Bem, pessoal, após esse vídeo, nós podemos notar que nós temos vários ritmos diferentes, temos uma musicalização diferente, temos danças em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. As danças aqui seguem as nossas tradições. Nós temos uma tradição muito forte africana, que foram os nossos imigrantes, os negros que vieram da África, que vieram ainda como escravos, nos trouxeram danças, nos trouxeram a capoeira, que nós vimos já no mês passado, nos trouxeram uma infinidade de divertimentos, de emoções, de artes, entre elas as danças africanas. Nós temos um videozinho também de 2 minutos, vamos assistir juntos esse vídeo. Cada dança tem sua magia, principalmente dança africana. A cultura afro, ela é muito oral. São poucas as coisas escritas, né? Então, assim, eu acho que a cultura afro é mais mostrando, falando, né? Quando a gente fala em dança africana, né, a gente remete às tribos africanas que dançavam para os seus deuses, né? Para o deus da chuva, para o deus da água, entendeu? Para o deus do vento, enfim. Você vive aquilo, né? Você vive ele acorrentado, você vive ele feliz, você vive ele chorando, né? Com os amigos presos ali no tronco, apanhando. Então é muito forte, eu acho, pra mim. Ser mulher negra, hoje no momento aqui no nosso país, é ser forte. O negro é vida, é alegria, é força, é fé. É lutar muito, é assim, sair de casa, vou matar um leão por dia. O negro é muito feliz, independente de estar sem dinheiro, de estar sem emprego, ele é feliz, ele sorri, ele canta, ele dança. Todo brasileiro tem um pouquinho. Tem um sangue negro na família e todo mundo adora um tambor e vai que vai, né? Tá nem aí. Orgulho de ser negra? Alguém tem orgulho de ser branco? Eu sou simplesmente negra. Bem, pessoal, vimos aí as danças africanas, os ritmos, os tambores. Agora vamos falar das danças indígenas.
São as duas modalidades artísticas que vamos estudar nesse trimestre, as danças africanas e as danças indígenas. As danças indígenas, nós temos aí um outro vídeo de 2 minutos. Assistam conosco esse vídeo de 2 minutos e voltaremos com uma atividade. As danças de matrizes indígenas se diferem de outras danças típicas, pois elas possuem um papel religioso e têm o objetivo de realizar rituais em homenagem a pessoas mortas ou agradecer pela colheita e também como uma forma de fazer pedidos às suas divindades. Toré é uma dança executada ao ar livre, em círculo e ao som de batidas de chocalho. Também é um ritual muito conhecido, principalmente entre as tribos da região Nordeste. Cateretê, incorporada ao folclore brasileiro e de origem indígena, a performance é realizada em filas de homens e mulheres e ritmada pelo som de palmas e bate-pés. A Ciguá, a dança característica dos índios Guarani, é executada pelo pajé e pelo melhor caçador da tribo e é destinada a resgatar a alma de um guerreiro indígena morto. O Arupi, uma dança e também um ritual executado por todos os membros da tribo e com participação de outras aldeias para homenagear e trazer à vida os membros que já morreram. A Tieru, um ritual executado próximo ao pôr do sol com a participação dos homens e das mulheres, utilizando adereços como chocalhos nos pés com a finalidade de afastar os maus espíritos. Jacundá, também incorporada ao folclore brasileiro e executada através de um círculo alternado entre homem e mulher, e no centro um índio e uma índia cantando e dançando. Bem, pessoal, após nós assistirmos os vídeos agora sobre a dança africana, sobre a dança indígena, nós vamos fazer a brincadeira do relógio. A brincadeira do relógio envolve a musicalização e também envolve o ritmo afro, ou seja, é uma dança africana aplicada à educação física escolar, justamente a educação física que nós temos na escola. O professor Cláudio e o professor Agenor propõem um aquecimento inicial. Vamos lá, professor Cláudio, vamos, professor Agenor. Corrida no lugar, corrida. Elevação dos joelhos. Relaxa, elevação dos calcanhares. Relaxa. Polichinelo. 10 polichinelos. Estende bem o braço, braço lá em cima. 3, 6, 10. Ok. Bem, pessoal, um alongamento. Vamos buscar a ponta dos pés, afasta os joelhos, busca a ponta dos pés. Não precisa forçar. Volta. Membros superiores, braço lá em cima, ponta dos pés. Relaxa. Bem, pessoal, agora vamos para a nossa atividade do relógio. Vamos lá. Pessoal, a nossa atividade, a brincadeira do relógio, vamos a ela. Nós desenhamos um relógio no chão, aqui nós estamos usando bambolês e a numeração. Se nós observarmos, aqui nós temos 12 horas lá atrás, 9 horas aqui, 3 horas do lado de lá e 6 horas à frente. Esse é o nosso relógio, exatamente como um relógio que nós temos em casa. Coloque-se no meio e nós vamos fazer ao ritmo do tambor. Vamos contar com a participação do professor Agenor, que vai fazer a nossa percussão, o som dos tambores africanos. O professor Cláudio vai executar a atividade e eu peço que vocês em casa executem da mesma forma. Batem uma foto e coloquem no WhatsApp. Mande para o seu professor de educação física a foto da atividade. Quando você estiver no híbrido, que estiver em casa, a semana que você fica em casa, coloque tudo na internet. Leve para o WhatsApp, peça para a mãe gravar para você uma foto apenas ou um videozinho bem curtinho de 5, 10 segundos no máximo e envie para o teu professor de educação física. É uma atividade, inclusive, avaliativa, ou seja, vale nota. Execute em casa. O professor Cláudio irá executar essa atividade. Vamos fazer passo a passo, com bastante paciência, bastante calma. Vamos lá, professor Cláudio?
6 horas. 6 horas, a perna à frente. Apenas uma das pernas, 6 horas. 12 horas, a outra perna, isso, 6 horas, passa para 12 horas. Novamente, 6 horas, é um movimento à frente e um movimento atrás. Agora, lateralmente, 9 horas. 9 horas. 9 horas, 3 horas. 9 horas, 3 horas. 3 horas. Pessoal, é um movimento que tem que ganhar sincronia aos poucos. Faça bem lentamente. Agora faremos o mesmo movimento com a elevação do braço também. Então, primeiro à frente. 6 horas, elevação dos braços e perna à frente. 6 horas. 6 horas. Atrás. 12 horas. 12 horas. 12 horas. Lateralmente. Para 9 horas. Desloca-se lateralmente e o braço vem junto. Para o outro lado, para este lado. Para o outro lado, para este lado. Ótimo, professor Cláudio. Agora vamos ver com os 2 pés saltando para frente, sem elevar os braços. Vamos lá, professor Cláudio. 6 horas, sem elevar os braços. 6 horas novamente, sem elevar os braços. 6 horas novamente. Agora para trás. 12 horas. Volta. 12 horas. Volta. 12 horas. Ótimo, professor Cláudio. Agora vamos fazer lateralmente com os 2 pés, mas sem elevar os braços. Para 9 horas. Volta. 9 horas. 9 horas. Para o outro lado, professor Cláudio. 3 horas. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Ótimo. Agora nós vamos fazer com os 2 pés, mas elevando os braços também. Vamos lá, sincronizem esse movimento. Professor Cláudio, 6 horas elevando os braços. 6 horas elevando os braços. 6 horas elevando os braços. Para trás, professor Cláudio. 12 horas, eleva os braços. 12 horas, eleva os braços. 12 horas, eleva os braços. Para a direita. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Volta. 9 horas, professor Cláudio, eleva o braço. 9 horas, eleva o braço. E 9 horas, eleva o braço. Bem, pessoal, aqui nós tivemos a composição de vários movimentos, tivemos o acompanhamento do tambor. Então agora nós vamos fazer uma sincronia entre esses movimentos. O professor Cláudio vai executá-los seguidamente, apenas com uma perna à frente e uma perna atrás, uma perna lateral e outra perna lateral. Professor, e depois, isso mesmo, com os braços juntos, alternando. Vamos lá, professor Cláudio. Lateralmente, professor Cláudio, com elevação dos braços. Ótimo! Esse ritmo, pessoal, é um ritmo africano e, ao mesmo tempo, a aula de Educação Física propõe que você se movimente e propõe que você consiga aprender as horas. É preciso que nós saibamos como funciona o relógio, é preciso que nós sincronizemos o movimento e que nós sincronizemos também a musicalização. São 3, 4, 5 coisas. Isso eleva o nível cognitivo. Aí está o valor da arte e o valor da dança. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer, o professor Cláudio vai executar a atividade de maneira completa. Vamos lá, professor Cláudio?
Ok. Bem, pessoal, uma atividade que não é simples. Parece inicialmente que é simples, mas até que você consiga em casa sincronizar isso, demora um certo tempo. Eu peço que vocês tenham paciência e, reafirmo, coloquem isso no WhatsApp. Gravem a foto da execução dessa atividade e coloquem para o professor de Educação Física da tua escola avaliar o teu nível de desenvolvimento. É muito importante. Nós vimos danças afro e vimos os ritmos aplicados à dança. Agora nós falaremos também das danças indígenas. Quanto aos indígenas, não há muita diferença entre o tambor africano e o tambor indígena. Então, o vídeo explicativo, vocês vão notar que isso é de suma importância que vocês assistam os vídeos. Quem não assistiu agora, fica disponível na internet, entre mais tarde e assista os dois vídeos, para que você consiga diferenciar os dois. São muito parecidos. Está bem? Bem, pessoal, a dança, ela não parece, mas ela nos consome muita energia. Nós ficamos mais tensos. Agora, após a finalização, vamos fazer um relaxamento. O afastamento lateral dos joelhos. Afasta, solta o corpo, solta as mãos, toca o chão, segura. 1, 2, 3, volta. Puxa uma das pernas, junta com a outra. Lá em cima, alongamento. Segura, 1, 2, 3, relaxa. Mãos para trás, flexiona o tronco, 1, 2, 3, retorna. Respira fundo. Pessoal, essa foi a nossa aula de dança, espero que vocês tenham gostado e assistam no momento que vocês quiserem através do YouTube, vai estar tudo lá. Tchau, pessoal! Vem aí, língua inglesa. Hello, crianças, how are you? Sou eu, a Elsa. Hoje eu vim participar da aula de inglês de vocês. Eu estou num lugar frio, num lugar cold. E tem muita snow, muita neve, ice, gelo. It's winter, é inverno. Vocês gostam de winter, de inverno? Eu gosto muito de inverno. Eu vou mostrar algumas coisas de inverno para vocês. Olhem aqui. Eu tenho gloves, luvas, a scarf, um cachecol, a hot drink, uma bebida quente. No inverno é bom tomar alguma coisa quentinha, né? E a snowman, um boneco de neve. Eu tenho um amigo que ele é um snowman, um boneco de neve, mas ele não gostava muito de inverno. Ele preferia muito mais o verão. Sabem quem é? Isso! É o meu amigo Olaf. O sonho do Olaf era conhecer o verão, o summer. Mas o que acontece com a neve e com o gelo quando vai para um lugar quente? Isso, derrete. Mas como eu tenho magia de gelo, eu dei uma nevasca só para o Olaf, para ele aproveitar o verão como ele queria. Então, vou aproveitar essa minha magia de gelo e agora nós vamos para um lugar bem quentinho. Vamos lá? Muito bem, agora estamos num lugar mais quentinho, né? A hot place. We are in the beach, estamos na praia, olha que praia linda. There's a lot of sand, areia, sand, lembram lá? The sea, o mar é muito lindo. It's summer, é verão. O Olaf gosta muito de summer, né, Olaf? Então, muito bem. Vou mostrar agora algumas coisas de praia e de verão para vocês. Eu tenho aqui, ó, olha que linda que eu achei na areia. Uma shell, uma concha. Tem uma bola de praia. Lembram como que é a bola? A ball, isso. Eu tenho mais coisas de praia aqui. Flip-flops, chinelos, flip-flop. A cold drink. No inverno a gente viu a hot drink. Mas aqui é a cold drink, uma bebida gelada para refrescar, né? E eu tenho sunglasses, óculos de sol, muito bem.
Muito bem, crianças, eu vou ficar curtindo a praia um pouco com o Olaf. Agora, vocês vão escutar uma música do meu amigo Olaf, que é o Summer. Prestem atenção nas palavras que a gente viu aqui, que tem na música. Eu vou, mas na aula que vem eu volto. Um abraço quentinho pra vocês e bye bye! Oh, I don't know why, but I've always loved the idea of summer and sun and all things hot. Really? I'm guessing you don't have much experience with heat. Nope. But sometimes I like to close my eyes and imagine what it'd be like when summer does come. Bees will buzz, kids will blow dandelion fuzz, and I'll be doing whatever snow does in summer. A drink in my hand, my snow up against the burning sand, probably getting gorgeously tanned in summer. Finally see a summer breeze blow away a winter storm and find out what happens to solid water when it gets warm. And I can't wait to see what my buddies all think of me. Just imagine how much cooler I'll be in summer. The cold are both so intense, put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream of relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer. I'm gonna tell him. Don't you dare. In summer. Hello, crianças, how are you? Teacher Catarina aqui com vocês e agora vamos para a nossa aula de inglês. Então, eu fiquei sabendo que vocês estavam conversando com a Elsa, não é? E a Elsa contou a história do amigo dela, o Olaf, que ele é o que mesmo? Um boneco de neve? Um snowman, um boneco de neve. E a Elsa contou das estações, olha, nós temos aqui summer, que era o que o Olaf gostava, verão, summer. Do you like summer? Gostam de verão? Então, temos aqui as imagens, né? Olha, praia, calor, né? O sol. E também temos o winter, inverno. Olha aqui a diferença das imagens, né? Neve, que tem em alguns países, que a Elsa mostrou, snow, as coisas quentinhas. Vocês gostam do inverno? Do you like winter? Então, nós usamos algumas palavras para falar, descrever como é que está a temperatura e o tempo. Por exemplo, it's hot. Hot está quente, está calor. It's hot. Ou it's cold, está frio. Repitam com a teacher. It's hot. It's cold. Very good. Agora, em summer, no verão, o que nós temos no verão? No verão, geralmente, a gente vai pra praia, né? To the beach. Beach, praia. E na praia nós temos areia, que é sand. Lembra que já aprendemos? Sand. E sea, o mar. Sand. Sea. Que isso está na beach, na praia. Em summer, lembra que a Elsa mostrou lá? A cold drink, que mesmo o Olaf falava na música Drink My Hand, é a cold drink, uma bebida gelada para refrescar. O sun, o sol. E outra coisa que eu adoro do verão é ice cream, sorvete. Vocês gostam de sorvete, de ice cream? Então, no verão temos ice cream. Repitam com a teacher. Cold drink, sun, ice cream. Very good. Outras coisas que temos no summer que a Elsa mostrou lá para vocês. Shell, a concha. Flip-flop, os chinelos. Ball, a bola, né? Aqui uma bola de praia.
e sunglasses, os óculos de sol. Repitam lá. Shell, flip-flop, ball, sunglasses. Great! Agora no inverno. Olha, esse ano teve bastante em Ponta Grossa. Frost, geada, frost. Ice, gelo. Em alguns países tem snow, tem neve. E nos países que tem snow, a gente pode fazer snowman, bonecos de neve. Outras coisas do inverno, gloves, luvas, scarf, cachecol. E aqui no inverno, a hot drink, uma bebida quente para deixar quentinho. Então repitam, gloves, scarf, hot drink. Muito bem, crianças, estão muito lindos. Agora vamos para o nosso game de hoje. Então, no game de hoje, a gente vai ter que organizar os objetos de verão e os objetos de inverno. Ó, eu tenho aqui duas bags, duas sacolas, uma de winter, de inverno, e uma de summer, de verão. E olha o que eu tenho aqui, luvas. Como mesmo que é luvas que a gente acabou de ver? Isso, gloves. Chinelo, como que é? Flip-flop. Aqui, óculos de sol, sunglasses. E cachecol, scarf. Então, gloves, flip-flop, sunglasses e scarf. Onde será que vai a gloves? Na sacola do winter ou na de summer? Isso, na de winter. Very good. O flip-flop vai aonde? Winter or summer? Isso, na de summer, no verão. Os sunglasses? Na de summer, very good. E o scarf, cachecol? Será que eu posso colocar o scarf na bag do summer? Não, né, teacher? Não vai usar cachecol no verão. Então, vai na de winter, very good. Olha, organizamos bem certinho as coisas de winter, de inverno, e de summer, verão. Agora, crianças, olhem aqui que legal. Nos países que tem neve, as crianças podem pegar e fazer bolinhas com a neve. Snowball, lembram lá? Neve e snow. E bola é ball. Então, bola de neve é snowball. Fica assim, ó. Olha que bonitinha. E as crianças brincam de guerra de bola de neve, de jogar bolas de neve no amigo. Já viram em filmes as crianças fazendo isso? Pensem, deve ser divertido, né? Então, aqui eu tenho a poetry, um poema que se chama Snowball, bola de neve, de Shel Silverstein. A teacher vai ler para vocês, depois eu comento em português, certo? I made myself a snowball, as perfect as could be. I thought I'd keep as a pet, and let it sleep with me. I made it some pajamas, and a pillow for its head. Then last night it ran away, but first it wet the bed. Então, olha que poema mais lindo. Vamos ver aqui, tem algumas palavras que vocês já conhecem desse poema. Olhem, o que temos? Snowball, que a gente acabou de aprender que é bola de neve. Sleep, lembram lá que sleep é dormir. Pajamas, que a gente já aprendeu também que é pijama. Pillow, lembra o que é pillow? Isso, travesseiro. Head, o que é? Cabeça. Night, o que é mesmo night? Noite, isso. E bed, a gente falou bastante. Cama, very good. Então, olha quantas palavras que vocês já conhecem. Então, esse poema fala o seguinte, né? Eu fiz uma bola de neve, o tanto perfeita que isso poderia ser, as perfect as could be. Pensei que eu poderia cuidá-la como um pet, como um animalzinho de estimação. Pense lá, você fez uma bola de neve e queria cuidar como se fosse um bichinho de estimação. E deixar dormir com você. Pense você dormir com o seu bichinho ali. Alguém dorme com o bichinho de estimação em casa? Vocês dormem com o cachorrinho, com o gato de vocês?
Bom, tem gente que dorme, né? Então, queria fazer uma bola de neve e deixar dormindo. E fez pijamas para a bola de neve, um travesseiro para a cabeça da bola de neve. Mas na noite passada, esse bichinho, esse pet, fugiu. Às vezes os bichinhos de estimação fogem, né? Mas antes da bola de neve fugir, ela derreteu na cama. Fofinho, né? Bom, agora quem vai recitar são vocês. Olha que legal! Vocês vão recitar um poema em inglês. Então, a teacher vai primeiro falar verso por verso. Lembram lá que vocês aprenderam em português? Os versos e as estrofes? Sabe como que é verso em inglês? Line. E estrofe é stanza. Esse poema só tem uma estrofe, uma estrofe bem grandona. Então a teacher vai falar os lines, vocês vão repetir, depois a gente vai recitar tudo junto, beleza? Então, primeiro, I made myself a snowball. Repitam, I made myself a snowball. As perfect as could be. As perfect as could be. I thought I'd keep it as a pet. And let it sleep with me. I made it some pajamas and a pillow for its head. Then last night it ran away, but first it wet on the bed. Very good! Agora vamos recitar juntos sem parar? Vamos lá. Lembra que não pode ter vergonha para recitar poema. Então, snowball. I made myself a snowball, as perfect as could be. I thought I'd keep it as a pet and let it sleep with me. I made it some pajamas and a pillow for its head. But last night it ran away, but first it wet on the bed. Ah, very good! You rock! Vocês arrasaram! Muito bem, gostei de ver vocês recitando o poema. Então, crianças, foi isso a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a Elsa vai voltar com vocês, hein? Então, um beijo pra vocês e bye, bye. Um abraço quentinho, bye, bye.